Entrevista. Polícia Militar registra tentativa de incêndio criminoso em ônibus da Prefeitura. Durante a madrugada da última sexta-feira, a Polícia Militar de Andradas registrou a tentativa de incêndio criminoso em um ônibus da frota que estava estacionado no almoxarifado municipal. Após o flagrante do segurança, os suspeitos fugiram sem conseguirem causar grandes danos ao patrimônio público. Eles portavam galões de gasolina e mangueiras, e o ônibus atingido pertencia ao transporte escolar. Para falar sobre a tentativa de incêndio, iremos conversar agora com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Rodrigo, bom dia novamente. Bom dia, Sandro. Estamos aqui na rádio, né? Tivemos aí hoje o programa Bate-Papo com o prefeito e permaneci aqui a pedido da equipe para falar sobre esse assunto que nos assustou aí durante o feriado da Semana Santa. Agora é possível falar alguma coisa? Porque a gente ficou impressionado, né, Rodrigo? É uma coisa que a princípio a gente lamenta, né, o ocorrido. Todos os procedimentos cabíveis foram tomados, né, o segurança, no momento que percebeu alguma movimentação estranha, ele se deslocou até, né, o local onde os ônibus estão estacionados, e as pessoas, né, os indivíduos pularam o muro, saíram e foi identificado no local, né, um galão com gasolina, pedaço de tecido, mangueira, o vidro, né, a saída de emergência estava arrancado daquele veículo. Foi quando a gente acionou, né, a Polícia Militar, que posteriormente, durante o dia, pediu, né, e a perícia veio até Andradas fazer o levantamento. A gente aguarda a apuração de tudo isso, até porque é uma questão muito grave, né, considerando que nós temos uma frota de quase 200 veículos que ficam no almoxarifado. Nós fizemos inúmeras melhorias lá para melhorar, para, né, aperfeiçoar a segurança, colocamos câmeras, fizemos os muros, né, que antes era fechado apenas por cercas e alguns trechos perto do rio, nem fechamento de cerca tinha. Contudo, da gente ter melhorado isso, nós ainda tivemos essa questão lastimável, que a gente espera que a polícia consiga apurar isso da melhor maneira possível e identificar, né, os responsáveis por esse dano, né? Se pega fogo nesse ônibus, a gente correria o risco aí de ter um dano enorme à nossa frota. E mesmo tendo seguro dos veículos, até recompor essa frota, a população poderia ter sido muito prejudicada. Exato, porque alastra, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Os ônibus eles ficam a aproximadamente 1 metro de distância um do outro, e pelas chamas, facilmente a tinta, né, ela é feita à base de material combustível, né, e é possível que o fogo ele se dissipe de um veículo para o outro, né, causando um enorme dano. Então é uma preocupação que nós tivemos. Vamos reforçar, né, apesar de termos as câmeras, mas tem alguns pontos cegos que foram identificados. Então com isso nós vamos ampliar a cobertura de monitoramento eletrônico, e os guardas estão aí instruídos a ter uma atenção especial para qualquer movimentação estranha, está tomando as medidas necessárias para coibir, né? E a gente lamenta que existam pessoas com tal capacidade de atentar contra o patrimônio público dessa maneira. Agora, ali não é a primeira vez que o local é invadido. No passado, pequenos furtos e invasões já aconteceram. Sim, o espaço ali, infelizmente, já aconteceu isso. Salvo engano, no final de 2008, a gente teve um episódio de vândalos que tentaram incendiar uma viatura da Polícia Militar e acabou acometendo um ônibus na época da saúde, que o seguro cobriu depois, né? Mas desde então a gente fez muitas melhorias ali no esquema de fechamento e de segurança, tanto que a gente tem um guarda na parte da frente, um guarda na parte dos fundos. Então durante a noite toda tem pessoas monitorando, e graças a esses guardas que, né, a ação pôde ser interrompida, né? Se não tivesse a presença de um guarda, é possível que esses infratores tivessem tentado até conseguir atingir os seus objetivos, mas é uma questão que nos preocupa muito, né? Então, nós tivemos aí a possibilidade de evitar, né, o fato, porque a equipe estava trabalhando de forma sintonizada, mas nos admira a ousadia, né, desses infratores, e a gente gostaria muito que isso fosse apurado quanto antes e que as faces desses meliantes fossem apresentadas aí à população, porque quem atenta contra o patrimônio público
atenta contra toda a sociedade, né? O ônibus que vai deixar amanhã de transportar o filho de alguém, é uma ambulância que vai deixar de transportar um paciente. Então é uma grande irresponsabilidade, uma grande falta de respeito com o próximo e com o cidadão que vive em Andradas. É verdade, é falta de amor mesmo. As pessoas não se preocupam muitas vezes com o próximo e não estão nem aí, não é? Se alguém precisa de uma ambulância, ou mesmo a questão da viatura policial em 2008, é uma coisa talvez que, para quem vai investigar, tenha um motivo a mais, alguém que queria se vingar da polícia militar. Mas nesse caso, um ônibus escolar ser atingido não tem justificativa, não é? Sim, com certeza. É um verdadeiro absurdo, né? Isso, então, me preocupou muito, né, quando eu fui informado disso no sábado, e a gente está aí em contato com a polícia justamente na busca, né, da apuração desse fato, e a gente pede que a população fique atento. Quem tiver alguma pista, quem souber de alguma informação, né, que acione a guarda municipal, ou até mesmo a polícia, faça a denúncia e nos ajude aí, né, porque é um atentado contra Andradas, não é contra a nossa administração ou simplesmente contra um veículo, mas é um atentado contra o município. Nós não podemos permitir que pessoas com essa índole, sabendo-se lá quais as intenções, possam agir dessa maneira, né, livremente. Então é necessário que seja apurado e que os responsáveis sejam punidos por isso. Agora eu fiquei com uma dúvida, você disse sobre o sábado, foi na madrugada de sexta para sábado, já era sábado? Isso, foi durante essa noite, né, necessariamente existe talvez uma divergência aí se era 20 para meia-noite, ou se já era um pouquinho mais, mas foi em torno bem da virada aí da sexta para o sábado. Então foi um dia, talvez os elementos tivessem, né, por ser um feriado, imaginasse que o guarda não estivesse trabalhando, então pode ser que tenha sido estrategicamente escolhido o dia por esse motivo, mas é muito estranho, né? Simplesmente um usuário de drogas não teria motivos para incendiar um ônibus. Então a gente espera a apuração aí, espera que a gente apure qual a verdadeira intenção de quem agiu dessa maneira. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, na própria notícia divulgada pela prefeitura, está escrito que suspeitos, não é? Teriam atingido o ônibus. Mas os guardas viram se foi um homem ou se foi mais de um homem ali, ou se foi homem mesmo, né? Enfim. O relato que tem do guarda é que um indivíduo pulou o muro quando ele foi o que ele conseguiu visualizar. Então uma pessoa, né? Mas pode ser que outros também estivessem, porque eles adentraram o ônibus, arrancaram o vidro, né? Então assim, pode ser que não tenha sido ação de apenas uma pessoa, mas o que o guarda conseguiu visualizar é quando ele percebeu uma movimentação, ele se deslocou e quando ele estava próximo ele percebeu uma pessoa pulando o muro e efetuando a fuga do local. Então é uma questão aí que a perícia vai ter condições de estar investigando, e a gente espera que essa resposta venha logo, né, para que possamos conhecer aí os motivos que levaram a esse ato criminoso. Rodrigo, interessante que mesmo com 2 guardas, e o almoxarifado é grande, não é? É uma área bastante assim extensa, como você falou, vai perto do antigo CAPES, ali perto do rio, então as pessoas conseguem entrar ali e até ser visualizado pode demorar um tempo. Sim, é uma área bastante extensa, né? Nós, até para conseguir abrigar uma frota de quase 200 veículos, precisa de fato ser uma área extensa. Lá nós temos a oficina, lá nós temos o posto de combustível do almoxarifado, então a gente tem toda uma estrutura de atendimento, né? Não é simplesmente uma garagem, mas ali tem toda uma estrutura onde inclusive está sediada também a Secretaria de Serviços Urbanos, então, ou seja, tem, né, um espaço voltado para o atendimento da população. Então, salvo engano, é uma área aí que deve ter lá cerca de quase que 20 mil metros de área. Então, uma área bem grande e que desperta aí uma grande atenção, né, de nossa parte, até pelo tamanho, né, do patrimônio que está ali hoje guardado, né? Então a gente precisa com certeza aperfeiçoar. Já melhorou muito, importante ressaltar isso, que já melhorou muito do que era, tanto que hoje a gente tem muro, a frente está com alambrados, guardas, o monitoramento, mas cada vez mais a maldade está aí no coração das pessoas e a gente precisa estar, né, acompanhando isso e nos precavendo para que a gente não tenha aí uma surpresa desagradável em algum momento. Rodrigo, são duas as coisas que vêm na mente da gente quando a gente pensa em um crime como esse. Primeiro, o vandalismo que acontece, né? E o segundo, de repente, aqui em Andradas nunca aconteceu,
que é algo em torno de motivação política. Você tem alguma suspeita? Você pode já adiantar alguma coisa nesse sentido? Eu não posso, na verdade, até porque isso é uma investigação que caberá à polícia, né? Eu não quero acreditar que alguém possa ter motivação política para cometer um ato dessa natureza, né? Até porque política a gente faz com planos, com projetos e com propostas. Então eu prefiro acreditar que é um ato de vandalismo e que são pessoas movidas talvez aí por interesse de depredação de patrimônio, né? Se isso for uma questão política, vai me decepcionar bastante por saber que temos pessoas com conduta desse nível aqui no município, que eu não acredito que possa acontecer. Sim, e sendo política ou não, a motivação desta pessoa ou destas pessoas poderia ter causado uma tragédia, podia ter explodido o quarteirão, porque se 200 veículos com combustível pegam fogo, qual seria a consequência disso? Considerando que nós temos inúmeras residências na região, nós temos os veículos com os tanques de combustível e nós temos um posto de gasolina, né? No próprio almoxarifado. Então, assim, a tragédia poderia ser muito grande. Então, a pessoa que tentou fazer essa ação não tem dimensão da tragédia que poderia ter acontecido pela irresponsabilidade desse ato. Exato. Poderiam ter morrido pessoas, poderia ter acontecido coisas muito mais graves. E eu fico chateado, Rodrigo, por conta da nossa lei também. Porque se essa pessoa ou se essas pessoas forem presas, elas vão responder em liberdade, ou se elas forem condenadas, elas ficam um ano presas e saem, e na prática acabam não pagando pelo crime. Infelizmente a gente tem uma lei branda, né, e a gente precisa com certeza buscar alternativas, né, para isso. E quem pode mudar a nossa legislação são aqueles que estão nos representando no parlamento em Brasília, né? Então é importante que o eleitor, ao escolher os seus candidatos em outubro, ele saiba cobrar disso, né? Que isso vai lidar diretamente com a vida dele. Não adianta reclamar da polícia, reclamar do delegado, reclamar do juiz, porque são pessoas que estão cumprindo uma lei que foi feita e que ela existe. Então, quem pode mudar somos nós, basta que a gente tenha o nosso posicionamento. Eu cobro muito esse protagonismo por parte da população, que muitas vezes, né, os políticos mal intencionados, eles tentam nos trazer as migalhas nesse momento eleitoral e fica uma cortina de fumaça e a gente acaba não cobrando o que de fato é necessário para mudar as estruturas do nosso país, e a estrutura do nosso país precisa ser mudada através de uma alteração radical no ordenamento jurídico do país, e é preciso que tenham pessoas de coragem para tomar essa atitude, e tem que ter gente de coragem para saber escolher os candidatos certos em outubro que possam tomar essas atitudes. Ok. Rodrigo, então peço para que você não se deixe se abater, tá bom? Nem fique chateado com o que aconteceu, porque em Andradas as pessoas estão olhando, observando o seu trabalho e vendo quantas coisas boas têm acontecido aqui em nosso município, viu, Rodrigo? Com certeza, Sandro. Isso de maneira nenhuma, né, me deixa abater, é um estímulo até para que a gente continue lutando, né? E é contra essas atitudes que é a razão de nós estarmos hoje na política fazendo a nossa parte. Nós estamos aqui lutando para fazer a diferença e para levar uma melhor qualidade de vida para a população. E com certeza, né, o nosso objetivo é sincero e verdadeiro, e a população, a grande maioria da população tem conhecimento disso, nos apoia e é militante dessa causa em favor de Andradas. Tá bom. 11 horas e 33 minutos, nós conversamos com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, esteve aqui falando sobre um atentado, eu acho que a palavra é essa mesmo, viu, Rodrigo? Um atentado feito contra um ônibus da frota de Andradas, ônibus que pertence à parte da educação, leva alunos aí pelo nosso município. Quero também aproveitar a oportunidade, Rodrigo, registrar a presença aqui da Thaís, nova assessora de imprensa da Prefeitura de Andradas. Oi, Thaís. Oi. Tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa cidade, tá bom? E conte com a Rádio Vinícola, viu, Thaís? Rodrigo, obrigado. Obrigado, Sandro, obrigado, Diana, obrigado, Cássio, obrigado a toda a Rádio Vinícola pela oportunidade aqui, um ótimo mês de abril e uma ótima semana a todos. E nos vemos hoje à noite lá na Câmara, né? Copasa. Na audiência pública sobre a Copasa, reforço mais uma vez o convite, a população precisa estar presente e fazer a sua parte. Falou mal da Copasa nos últimos meses ou anos? Compareça à Câmara hoje à noite.